NSDP Narrativa sobre Dependência. Episódio 1. A droga nunca foi o assunto, parte 1. Se você chegou até aqui acreditando que esta é mais uma série sobre álcool, drogas ou qualquer outra substância, talvez seja melhor começar desfazendo um mal-entendido. Não. Esta série nunca foi sobre a droga. A droga apenas teve a honestidade de mostrar aquilo que a sociedade inteira aprendeu a esconder. Aqui não haverá receitas, não haverá autoajuda, não haverá promessas de cura, também não haverá heróis, muito menos vilões. Haverá apenas 3 vozes tentando caminhar em torno de uma pergunta que curiosamente quase ninguém faz. A primeira delas chama-se Breguésio, mas não procure um rosto. Breguésio não é uma pessoa, é uma palavra, daquelas que sobrevivem na oralidade. Cadê o Breguésio? Você esqueceu o Breguésio ali. Passa aquele Breguésio para mim. É uma palavra usada quando ainda não sabemos exatamente como chamar alguma coisa. Talvez por isso ela tenha sido escolhida para estar aqui. Porque boa parte daquilo que discutiremos recebeu um nome antes mesmo de ser compreendido. A segunda voz é conhecida como a louca do rolê. Ela não aconselha, não consola, não promete. Quando a conversa começa a subir demais para o céu das ideias, ela a devolve ao chão, ao corpo, à fome, ao sono, à matéria. Ela costuma dizer que nenhuma teoria sobrevive muito tempo quando encontra um organismo vivo pela frente. A terceira voz quase nunca avisa que chegou. Ela simplesmente aparece. Chama-se Sylvan. Não vem para explicar, muito menos para concordar. Sylvan aparece quando a conversa começa a produzir certezas. Sua função é estragar qualquer sensação de conforto. Alguns o chamariam de pessimista, outros de cínico. Ele prefere não receber nome nenhum. Nomes costumam envelhecer antes dos problemas que tentam resolver. Foi numa manhã qualquer que tudo começou. Ou talvez tenha sido numa tarde. Pouco importa. O tempo, convenhamos, nunca participou seriamente desse debate. Breguésio caminhava devagar. Olhava para as pessoas como quem tenta descobrir alguma coisa que todos fingem já saber. Depois de alguns minutos em silêncio, resolveu perguntar. Posso fazer um Breguésio de pergunta? A louca sorriu. As melhores perguntas sempre chegam desse jeito. Então me responde. Por que todo mundo diz que dependência começa na droga? Ela continuou andando. Não respondeu. Pegou uma folha seca do chão. Virou a folha entre os dedos como se a resposta estivesse escondida ali. Depois olhou para Breguésio. Você percebe que a sua pergunta já chegou vestida? Como assim? Alguém escolheu as roupas dela antes de você. Breguésio franziu a testa. Não entendi. Claro que não. Quase ninguém percebe isso. Quando você perguntou onde a dependência começa, já aceitou que ela tem um ponto de partida claro. Já aceitou que existe uma origem única. Já aceitou que a droga ocupa esse lugar. Olha quanta coisa entrou escondida dentro de uma pergunta que parecia tão simples. Breguésio ficou em silêncio. Ela continuou. Me responde outra. Você escolheu a língua que fala? Não. Escolheu nascer onde nasceu? Também não. Escolheu o corpo que recebeu? Não. Então, por que acredita que a vontade nasce sozinha? O silêncio voltou. Não era um silêncio desconfortável. Era daqueles que obrigam o pensamento a caminhar um pouco mais devagar. Breguésio chutou uma pedra pequena. Ela atravessou a calçada sem acertar lugar nenhum. Então a vontade não existe? A louca deu uma risada curta. Olha você fazendo de novo. Você gosta de extremos. Ou existe completamente, ou não existe. A realidade costuma rir desse tipo de escolha. A vontade existe, mas nunca chega desacompanhada. Ela vem junto com o corpo, com a história, com a linguagem, com aquilo que ensinaram para você quando ainda nem sabia que estava aprendendo. Ela fez uma pausa, olhou em volta. As pessoas caminhavam olhando para as telas dos próprios celulares. Ninguém parecia notar ninguém. Está vendo? Breguésio acompanhou o olhar dela. O quê? Eles. Todos andando. Todos ocupados. Todos acreditando que estão escolhendo o próprio caminho. Talvez estejam, talvez não. Mas existe uma pergunta anterior. Quem foi que ensinou cada um deles a desejar exatamente aquilo que hoje acreditam ter escolhido livremente? Breguésio demorou na verdade, não respondeu. Apenas continuou andando. Porque pela primeira vez teve a impressão de que talvez a dependência nunca tivesse sido apenas sobre drogas. Talvez fosse sobre alguma outra coisa. Algum, Breguésio, que todo mundo dizia conhecer, mas que quase ninguém havia parado para compreender. Episódio 1. A droga nunca foi o assunto. Os dois continuaram andando. Não havia destino. Algumas conversas ficam melhores quando ninguém sabe exatamente para onde está indo.
Depois de alguns minutos, Breguésio voltou a falar. Então deixa eu ver se entendi. Você está dizendo que a droga não cria dependência. Ela encontrou alguma coisa que já estava ali. A Loca não respondeu imediatamente. Pegou um galho seco caído na calçada. Partiu ao meio. Jogou os pedaços no chão. Vamos imaginar uma casa. Tá. Um dia aparece uma rachadura na parede. Você faz o quê? Chama alguém. E se o pedreiro disser que a culpa é da tinta, Breguésio riu, aí ele tá maluco. Exatamente. A tinta mostra a rachadura. Ela não construiu a fundação. A droga faz algo parecido. Muitas vezes ela revela um modo de organização que já estava acontecendo muito antes do primeiro uso. Continuaram andando. Uma criança passou correndo atrás de uma bola. Os dois acompanharam a cena com os olhos. É engraçado. O quê? Quando a gente é criança, pergunta tudo. Depois cresce e começa a responder antes mesmo de escutar a pergunta inteira. A Loca sorriu. Crescer às vezes é um péssimo negócio. Breguésio olhou para ela. Então por isso você gosta de me chamar de Breguésio? Claro, porque Breguésio é aquilo que ainda não recebeu um nome definitivo. Enquanto a maioria se contenta com a palavra, você continua perguntando pela coisa. E existe uma diferença enorme entre conhecer uma palavra e compreender um fenômeno. O movimento da cidade seguia indiferente. Gente atravessando ruas, carros, buzinas, fones de ouvido, olhos voltados para telas. A Loca parou de repente. Olha, Breguésio acompanhou o gesto. Um rapaz caminhava olhando apenas para o celular. Quase esbarrou num poste. Nem percebeu. Continuou andando. O que você viu? Um cara distraído. Ela balançou a cabeça. Não. Você viu um corpo obedecendo a uma lógica que ele acredita controlar. Esse é o detalhe. A dependência quase nunca começa quando o comportamento aparece. Ela começa quando o comportamento deixa de ser percebido. Breguésio ficou olhando o rapaz desaparecer no meio da multidão. Então, todo mundo pode construir uma dependência sem perceber? A Loca respirou fundo. Todo ser humano organiza a vida por repetições. Algumas ajudam a viver. Outras começam a ocupar tanto espaço que deixam de ser apenas hábitos. Passam a ser o eixo da existência. É nesse ponto que a conversa começa. Não antes, nem depois. Nesse instante. Foi então que uma terceira voz atravessou o silêncio. Bonito. Os dois olharam para trás. Silvan estava encostado num muro, braços cruzados. Expressão de quem tinha chegado fazia tempo e resolvera esperar. Achei que vocês demorariam mais para transformar um fenômeno numa teoria. Breguésio sorriu. Você sempre aparece na pior hora. Não, eu apareço na melhor. Na hora em que vocês começam a acreditar que entenderam alguma coisa. A Loca não demonstrou surpresa. Estava ouvindo? Silvan deu de ombros. Ouvir é inevitável. O difícil é suportar o que escutamos. A Loca encostou numa árvore. Então participa, riu. Participar? Que palavra curiosa. Vocês ainda acreditam que alguém participa da realidade. A maioria apenas reage a ela. Silêncio. Silvan caminhou lentamente até os dois. Olhou para Breguésio. Você perguntou onde a dependência começa. Posso responder? Breguésio fez que sim com a cabeça. Ela começa exatamente no instante em que você acredita que conseguiu localizá-la. Breguésio franziu a testa. Não entendi. Eu sei. Porque vocês continuam procurando começos. A condição humana não funciona como romance policial. Quase nunca existe um primeiro culpado. Existe acúmulo, existe repetição, existe corpo, existe história, existe linguagem. Depois disso vocês inventam um nome, e o resto da vida acreditando que o nome explica aquilo que apenas conseguiu apontar. Silêncio outra vez. Dessa vez ninguém teve pressa de quebrá-lo. Silvan olhou para o céu. Depois falou quase sorrindo. O ser humano tem uma mania engraçada. Quando não compreende uma coisa, dá um nome. Quando continua sem compreender, cria uma teoria. E quando nem a teoria resolve, abre um perfil na rede social para explicar aos outros aquilo que nunca conseguiu explicar para si mesmo. A Loca começou a rir. Breguésio também. Está vendo? Disse ela. O quê? Eu avisei. Ele nunca chega para responder. Ele chega para desmontar a pergunta. Episódio 1. A droga nunca foi o assunto. Parte 3. Final. O silêncio permaneceu alguns instantes. Curiosamente, ninguém parecia interessado em preenchê-lo. Foi Breguésio quem voltou a falar. Posso fazer outra pergunta? Silvan sorriu. Você acabou de provar que ainda está vivo. Perguntar é uma das poucas coisas que o algoritmo ainda não conseguiu terceirizar completamente. Breguésio ignorou a provocação. Olhou para a Loca. Então, quando as pessoas dizem eu escolhi, isso também pode ser uma ilusão? A Loca respirou fundo. Pode. Mas cuidado,
também pode ser verdade. A dificuldade é justamente essa. A vida nunca respeitou respostas absolutas. Há escolhas. Mas nenhuma delas nasce no vazio. Toda escolha já encontra um corpo, uma história, uma cultura, uma família, um tempo, uma linguagem. Ninguém escolhe a partir do nada. Escolhe sempre a partir de alguma coisa. Sylvan riu baixo. Vocês continuam apaixonados pela palavra escolha. É curioso. O ser humano gosta tanto dela porque acredita que ela o absolve. Se escolheu, então controla. Se controla, então não depende. Se não depende, pode continuar acreditando que é o autor absoluto da própria história. Bonito. Infantil. Mas bonito. Breguésio ficou olhando para um casal sentado num banco da praça. Cada um segurava um celular. Nenhum olhava para o outro. Eles nem conversam. Sylvan respondeu antes da Loca. Conversam. Só não entre eles. Conversam com uma ideia de si mesmos. A Loca completou. Talvez a maior dependência contemporânea nem seja da tecnologia. Talvez seja da identidade que construímos através dela. Breguésio voltou a olhar para o casal. Então o celular não é o problema. Claro que não. A Loca respondeu. O problema nunca é o objeto. O objeto apenas organiza uma relação que já estava pronta para acontecer. Sylvan cruzou os braços. É impressionante. O sujeito troca de celular 5 vezes, troca de relacionamento 3, troca de cidade, troca de emprego, troca até de religião, mas continua carregando exatamente a mesma forma de existir. Depois diz que a culpa era do aparelho, ou da droga, ou da infância, ou do governo, ou da família. Qualquer coisa serve, desde que ele nunca precise suspeitar do personagem principal da própria narrativa. Breguésio sorriu. Você realmente não acredita em descanso, né? Sylvan respondeu olhando para o horizonte. Descanso existe. Ilusão é acreditar que ele vem antes da lucidez. Os três começaram a caminhar outra vez, sem direção, como se a conversa fosse mais importante do que o destino. Depois de alguns minutos, Breguésio fez uma pergunta quase inocente. Posso confessar uma coisa? Deve, disse a Loca. Eu sempre achei que dependência fosse uma doença da droga. Hoje eu já não tenho tanta certeza. Sylvan olhou para ele. Ótimo. A pior coisa que pode acontecer a uma conversa é terminar cheia de certezas. A dúvida costuma ser um lugar muito mais fértil. A Loca balançou a cabeça. Não é bem assim. Sylvan arqueou uma sobrancelha. Discorda? Um pouco. Existe uma diferença entre dúvida e confusão. A dúvida pode produzir investigação. A confusão apenas paralisa. Nosso trabalho aqui não é confundir, é investigar. Está vendo? É por isso que eu gosto de você. Você ainda acredita que compreender alguma coisa seja possível? Ela riu. E você continua acreditando que destruir perguntas é suficiente. Não destruo perguntas. Destruo respostas preguiçosas. O vento atravessou a praça. Algumas folhas secas passaram diante deles. Ninguém falou durante alguns instantes. Até que Breguésio quebrou o silêncio. Então, afinal, sobre o que é esta conversa? A Loca demorou para responder. Quando falou, parecia menos interessada em responder ao Breguésio do que ao próprio leitor. Esta conversa nunca foi sobre álcool, nunca foi sobre cocaína, nunca foi sobre tecnologia, nunca foi sobre redes sociais, nunca foi sobre dependência química. Tudo isso aparece, mas apenas como paisagem. O verdadeiro assunto sempre foi outro. Sylvan fechou os olhos por um instante, como quem já conhecia aquela resposta. A Loca continuou. O que estamos tentando compreender é como um ser humano vai sendo construído até acreditar que escolhe completamente sozinho. Porque talvez seja exatamente nesse instante, quando confundimos autonomia com isolamento, quando confundimos vontade com soberania, quando confundimos discurso com realidade, que começa a surgir aquilo que mais tarde receberá inúmeros nomes: compulsão, dependência, adicção, controle, liberdade. Pouco importa. Os nomes mudam. O mecanismo permanece. Sylvan levantou-se lentamente. Finalmente. Breguésio olhou para ele. Finalmente o quê? Finalmente vocês pararam de falar da droga. Agora podemos começar a conversa de verdade. Sylvan deu alguns passos. Parou sem olhar para trás. E, como sempre fazia, deixou apenas uma frase antes de desaparecer. Cuidado com quem explica tudo. Normalmente são essas pessoas que menos perceberam o tamanho do Breguésio em que vivem. Ninguém respondeu. Os três sabiam que aquela frase não encerrava a conversa, apenas abria outra. E talvez essa fosse a única honestidade possível. Porque certas perguntas não existem para serem respondidas. Existem para impedir que a vida seja reduzida às respostas fáceis. Fim do episódio 1.